O prefeito de Farroupilha reuniu os secretários municipais e a imprensa na manhã desta quinta-feira para apresentar um balanço dos 100 primeiros dias do governo municipal. O vice-prefeito Thiago Brunet também esteve ao lado de Jonas Tomazini na apresentação das ações e dos trabalhos. O encontro ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura de Farroupilha e teve a presença de todos os 9 secretários municipais. Durante sua explanação, Jonas Tomazini falou sobre as ações de governo, os desafios na área da reconstrução do município depois das chuvas do ano passado e também reforçou compromissos e ações de seu mandato junto à comunidade. Durante a entrevista coletiva à imprensa, após a apresentação dos 100 primeiros dias de governo, o prefeito Jonas Tomazini disse que, no período, houve um pouco de tudo. Teve sim. Nós estamos felizes, eu e o Dr. Thiago, de fazermos essa apresentação para a nossa comunidade. Nós entendemos que prestar contas para a população através da nossa imprensa, que faz chegar essas informações e esses dados para a nossa comunidade é fundamental. Nesses primeiros 100 dias nós tivemos muitos desafios, nós tivemos alguns problemas, busca de alternativas, mas acima de tudo, muito trabalho sério e conquistas ao lado da nossa comunidade. E a gente teve a oportunidade de fazer algumas dessas apresentações, dessas dificuldades e também dessas conquistas que tivemos nesses primeiros pouco mais de 3 meses de governo. Dentro dessas conquistas, prefeito, o que dá para destacar? Eu destacaria primeiro uma participação importante do nosso vice-prefeito Dr. Thiago com relação à atuação na área da saúde, principalmente na saúde da mulher, onde nós tivemos a oportunidade de colocar em dia os exames de ecografia mamária, mamografia, ultrassonografia transvaginal e também onde a gente teve a oportunidade de, entre parceria entre o município e o Hospital São Carlos, ser contemplado com o programa do Estado que é o Ser Mulher, que foi entregue no mês de março, onde Farroupilha e o hospital concorreram, inclusive com outros hospitais e municípios aqui da região, mas que nós tivemos a oportunidade, através do trabalho técnico realizado pelo Hospital São Carlos e do trabalho político também realizado pelo Thiago, que tem uma proximidade com a secretária Arita, a secretária estadual da Saúde, e conhece o assunto porque faz parte do seu trabalho no dia a dia. Já tivemos a oportunidade de fazer essa entrega nos primeiros 3 meses de governo, mas também entregamos pavimentação de vias, entregamos recuperação do que foi causado pelas enchentes em 2024, e a gente dizia que provavelmente o maior número de obras que serão feitas nesse ano ainda serão de reconstrução, de restabelecimento e também de prevenção para novos desafios climáticos que podem vir a acontecer. Mas a gente quer destacar também que a gente teve uma geração de mais de 500 novas oportunidades de emprego que foram gerados pela iniciativa privada. O município deu condições para que isso acontecesse, mas que é um número também que a gente tem que ressaltar. Tivemos premiação na área da educação e tantas outras que a gente já teve avanços significativos nesses primeiros 100 dias. O senhor falou que foram viagens a Brasília na busca de recursos. O governo federal ainda não tem sancionado ainda a lei orçamentária de 2025. Qual a expectativa de manter essas viagens a Brasília na busca de recursos? O ano de 2025 é um ano de desafios. A gente falava que nós temos um cenário de inflação alta, a gente tem um cenário de taxa de juros também alta, a gente tem um cenário onde nós estamos no dia 10 de abril e o governo federal ainda não tem um orçamento de 2025 sancionado, e isso afeta o repasse de recursos para os municípios. E nós temos também agora mais recentemente um cenário internacional também conturbado, com guerra de tarifas, de importação, que vai acabar, quem sabe, afetando ainda mais a questão do dólar, pressionando a inflação e também impactando no orçamento do município. Mas a gente trabalhou nesses primeiros 100 dias com busca também de alternativas. A gente trabalhou, por exemplo, junto ao governo do estado, obtemos uma unidade do Centro Dia do Idoso, trabalhamos no programa de incentivo ao acesso asfáltico, que vai fazer com que 3 milhões de reais sejam investidos aqui no nosso município, recursos que voltaria só 25% para cá e que assim ficarão na sua integralidade, na sua totalidade, aplicados em melhorias aqui no nosso município. E a gente sabe que o governo federal e Brasília concentram mais de 60% dos recursos que são pagos pelos impostos dos brasileiros. Então a gente sabe que os recursos
recursos estão, na sua grande maioria, lá no governo federal e também com os parlamentares, deputados e senadores que repassam recursos para os municípios através das emendas parlamentares, emendas de comissão, emendas ao orçamento. Então é importante que a gente mantenha uma série e uma proximidade, uma série de visitas para poder trazer esses recursos, destravar muitas vezes obras que estão aguardando análises junto aos ministérios, à Secretaria da Defesa Civil Nacional, e que a gente já tem tido resultados positivos nesses primeiros meses do ano. Tivemos um aumento do teto MAC, que vai dar 10 milhões de reais durante os 4 anos. Tivemos a entrega da ambulância do SAMU nova. Nós tínhamos ambulâncias com 15, 10 anos de uso já. Nós tivemos liberações de recursos da Defesa Civil Nacional e temos também a expectativa de que para o mês abril ou de maio a gente tenha indicação de diversos deputados com recursos aqui para o nosso município. Prefeito, que obra ou ação o senhor gostaria de entregar neste ano ainda para a comunidade? Eu acho que fica a principal, como eu disse, as principais obras que a gente vai fazer é na questão da reconstrução e do restabelecimento. Nós entendemos que 2025 ainda é um ano de muitos desafios nessa área. Nós temos outras obras, principalmente estruturais, com prédios maiores, como é o caso do posto de saúde, o centro administrativo, o CRAS e outros, mas que possivelmente pelo tempo de execução talvez não sejam entregues em 2025. Eu acho que este é um ano onde a gente vai estar bastante focado na questão de reconstrução e restabelecimento. Outras obras vão estar acontecendo, mas talvez ainda não finalizadas até o fim desse ano. Prefeito Jonas, justamente essa questão das obras, a gente tem observado pelos municípios lá fora, aqui da região especialmente, que as empreiteiras muitas têm abandonado as obras. O que fazer para tentar resolver isso? A gente vê empreiteiras de Manaus pegando obras por aqui e abandonando. O que fazer para resolver essa questão? Eu estava dizendo que a gente tem que cumprir a legalidade. Nós temos um processo licitatório onde a gente não pode vetar a participação de uma empresa por um ou por outro motivo que não esteja previsto dentro da legislação, e a gente sabe, volto na questão da reconstrução e do restabelecimento, que as empreiteiras, as empresas que prestam esse serviço estão com muitas obras. E aí as empresas são as mesmas, as obras aumentaram muito, o que faz muitas vezes que nós tenhamos até licitações desertas ou licitações às vezes de empresas que acabam iniciando, mas não concluindo a obra. A gente tem trabalhado sempre dentro da legalidade, fazendo as notificações. A gente sabe que isso demora mais do que nós gostaríamos, porque quando a gente começa a obra a gente já reservou aqueles recursos no orçamento, mas a gente tem que cumprir todas essas etapas da legalidade. O importante é nós colocarmos que a gente preserva os recursos públicos, que não é pago nada do que não é efetivamente realizado, e muitas vezes até não é o que a gente gostaria, mas entra recursos para o município de multas e sanções que são aplicadas a essas empresas. Doutor Tiago Brunet, vice-prefeito municipal, também uma palavra sua sobre esses 100 primeiros dias. Função nova para o senhor, como o senhor avalia também esses 100 primeiros dias do governo ao lado do prefeito Jonas? Para mim é um prazer hoje fazer parte desse governo, né? Eu e o Jonas, nós nos conhecemos já a longa data, desde a Câmara de Vereadores, nós respeitamos sempre, inclusive quando nós não estávamos no mesmo grupo político, e o Jonas é um cidadão solícito, fácil de lidar, inteligente e que está sempre à disposição da nossa comunidade. Então eu tenho orgulho muito de fazer parte desse grupo, de ter o Jonas como prefeito. Na campanha ainda nós conversávamos sobre a necessidade de dar uma atenção à saúde, e o Jonas está fazendo isso na prática, liberando orçamento, liberando recursos, mostrando que sim, a saúde é importante, principalmente pelaquela situação que nós conversávamos antes da inversão da nossa pirâmide etária. Nossa população está envelhecendo e nós precisamos sim ter este cuidado, cuidar também das crianças, mas principalmente dos idosos, das doenças ligadas à velhice que estão aí e que vão cada vez aumentar. Então a gente tem que cuidar daqueles que em algum momento cuidaram da gente. Esse é acho que é uma questão do nosso governo, né, Jonas? Talvez uma digital aí do nosso governo, de cuidar das pessoas, de também buscar uma viabilidade do Hospital São Carlos. Ontem mesmo eu estava lá, e é importante que a gente tenha o conhecimento que a saúde tem que ser regionalizada. Pois se o Hospital Geral ali em Caxias tiver com problema de leitos, não atender a nossa população, o nosso Hospital São Carlos fica sem
ter como, muitas vezes, liberar um paciente que precisa de um serviço terceirizado, que precisa de um serviço de oncologia, de um serviço de cardiologia, daquelas situações que demandam mais necessidade e mais urgência. Por exemplo, ontem, né, a gente tem que falar das nossas conquistas, das nossas coisas, mas não temos problema nenhum em falar também nas nossas dificuldades. Ontem nós temos 3 pacientes aqui no Hospital São Carlos com dificuldade de transferência. Por quê? Porque o Hospital Geral está lotado. Não é por má vontade dos gestores, mas sim por uma questão de regulação de leitos. E isso a gente tem que resolver de forma regional, porque, como falei, se um hospital para, os outros todos acabam também sentindo essa necessidade. Então a gente vai conversando, vai dialogando, vai aprendendo. Eu sou um cidadão que não nasci sabendo tudo, não tenho contrato com erro, não tem problema, meu pai e minha mãe me ensinaram, se a gente errar, a única coisa que a gente tem que fazer é consertar o erro, e de preferência o mais rapidamente possível. Então, eu acho que, num geral, né, o governo Jonas e Thiago está de parabéns, estamos, como o Jonas falou, buscando sempre estar próximo da comunidade, indo nos almoços, indo nas festas, escutando a população, porque é assim que a gente vai fazer o diagnóstico da nossa cidade e assim que a gente vai poder fazer um tratamento e poder ajudar a nossa comunidade. Todos os secretários municipais também permaneceram à disposição da imprensa após a explanação do prefeito municipal Jonas Tomazini. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.